Olá, olá pessoal, é um prazer estar aqui hoje. A gente está iniciando uma conversa que faz parte da terceira edição do Arte, Cidade e Urbanidades, que é um evento bienal realizado pelo grupo de pesquisa Urbanidades do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da UFBA e que vai acontecer até o dia 4 de dezembro de 2020. A gente conta hoje com a presença do André Mesquita, que eu já convido para entrar na tela com a gente. Vou apresentá-lo agora. André, seja bem-vindo, viu? É uma alegria enorme que você está aqui com a gente hoje. Obrigado. O André é pesquisador, o foco principal dele é as relações entre arte, política e ativismo. Ele é doutor em História Social pela USP, é autor dos livros Insurgências Poéticas, Arte Ativista e Ação Coletiva, publicado pela Ana Blume e pela FAPESP em 2011. É autor também do livro Esperar Não É Saber, Arte entre o Silêncio e a Evidência. Publicou também o livro Mapas Dissidentes, Contra a Cartografia, Poder e Resistência, publicado pela Humanitas, FAPESP, 2019. Também ele é coautor do Desinventário, que é um livro sobre o Tucumã Arde, em cima do arquivo da Graciela Carnevale, publicado pela Ocho Libros, em 2015. Bom, em 2014, o André foi pesquisador residente no Museu Nacional Centro de Arte Reina Sofia, na Espanha. Ele é membro da Rede Conceptualismo do Sul. Ele foi um dos curadores da exposição Perder la Forma Humana, uma imagem sistêmica dos anos 80 na América Latina, que aconteceu no Reina Sofia, e foi editor da publicação da mostra. O André foi também co-curador da exposição Politização da Amizade, em tradução livre, na Moderna Galeria. Ele é integrante da equipe de pesquisa e curadoria da exposição Talking to Action, Arte, Pedagogia and Activism in the Americas, um projeto apoiado pelo programa Pacific Standard Time. Atualmente, o André está trabalhando no MASP, como curador de mediação e programas públicos, onde ele realizou a curadoria da exposição Trishna Brown, Coreografar a Vida. André, seja bem-vindo aí com a gente. Nossa ideia hoje é que você conte um pouco da sua trajetória, né, como pesquisador, curador, Okay. E que seja uma conversa. Então, deixa eu falar com você, mas a gente vai trocando aí, à medida que os pontos forem aparecendo. Tá. Você quer jogar alguma pergunta inicial? Um pouco... Quero. Eu queria que você contasse, assim, para a gente, né, aproveitando que a gente está dentro de um evento, num contexto acadêmico, que envolve artistas pesquisadores, que você contasse um pouco sobre a sua trajetória como pesquisador, né, dessas interfaces com a arte, e um pouco também sobre os seus processos de pesquisa, assim. Tá. Então, meu interesse com arte, Marcelo, bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite do evento, de você, de todos aqui. Meu interesse com arte ele começou um pouco na adolescência. Eu gosto sempre de falar esse processo meio pessoal, assim, porque eu acho que a minha ideia sempre foi tentar trabalhar as questões, os temas das práticas artísticas relacionadas ao ativismo político, práticas artísticas coletivas, ou pensar as formas de protesto dos movimentos sociais. Mas essa trajetória, ela se deu um pouco num âmbito muito pessoal, assim. Eu sempre fui, desde moleque, assim, desde adolescente, assim, muito fascinado por estar na rua, né? Sempre vivi em São Paulo, então, por exemplo, o centro da cidade era um lugar em que o bairro onde eu morava, né, assim, 15, 20 minutos de ônibus, eu já estava no centro de São Paulo. Então, assim, desde criança, eu estava muito acostumado a ir com a minha mãe para o centro, olhar todo aquele cotidiano meio caótico, né,
ver como as pessoas se organizam no espaço público e tal. Então, esses deslocamentos, né, do bairro centro, eles sempre foi algo muito presente na minha vida, né. E aí, na adolescência, assim, sempre ainda sou, enfim, muito envolvido com uma cena específica aqui em São Paulo, né, de pessoas envolvidas com a cena punk e hardcore da cidade, né. Então, desde moleque tendo banda, né, também experimentando esse deslocamento, né, você tem banda, você não tem grana, pega o ônibus, atravessa a cidade para ir tocar num lugar à noite, aí tinha que parar a madrugada para voltar para casa, tal. Mas a cena que a gente estava meio que organizando no início dos anos 90 aqui em São Paulo era uma cena que trazia muito da experiência do faça você mesmo, né, do it yourself, que é uma coisa que até hoje eu vejo a minha trajetória como curador ou como pesquisador, é impossível para mim não olhar o que eu faço hoje sem olhar o que eu experimentei com 15 anos de idade, entendeu? De pensar em circuitos de produção e distribuição fora dos espaços institucionais, ainda que trabalhando numa instituição hoje, né, de saber como a gente pode experimentar a arte para além de um sistema convencional. Então, por exemplo, a gente organizava os próprios shows, né, com as bandas que a gente tinha, fazia a divulgação de mão em mão, mandava cartaz por correio, numa era pré-internet, que é importante, né. Eu tive essa experiência de viver um mundo sem internet, sem computador. O primeiro computador que eu tive, eu já estava na faculdade, assim. Então, assim, eu fui ter internet no final dos anos 90. Então, era por correio mesmo. As pessoas trocavam ideia por carta, né? Que é uma coisa que hoje também, enfim, sei lá, né? Muitas pessoas não têm essa experiência, né? Do que é escrever uma carta, enviar para outra pessoa, tal. Então também tem essa rede de contatos. Então todos esses elementos que eu fui pesquisar depois, tipo ação coletiva, circuitos independentes de produção, rede de contatos, organização dos espaços. Eu aprendi muito nessa experiência, né? E essa cena específica que estava envolvida era também muito politizada. Então, as ideias do anarquismo e dos processos autônomos, né, das tomadas de decisão por consenso, elas iam aparecendo nessa história, né? Então, a gente tinha contato, por exemplo, com organizações como a Cruz Negra Anarquista, que fazia campanhas para a libertação de presos políticos, né? Meu primeiro contato com o zapatismo foi com fanzines, né? Com material da Anistia Internacional. Então, tudo isso ia chegando para mim, né? E aí, o que acontece? Uma experiência muito interessante. No final da década de 90, né, então a gente tem nessa história do ativismo político dos anos 90, né, a gente tem a insurreição zapatista em 94, né, os movimentos sociais no final dos anos 90 saindo às ruas, realizando protestos contra a Organização Mundial do Comércio, né, contra o Banco Mundial, né, isso chega no Brasil, e aí, dentro dessa cena que eu estava envolvido, né, a gente começa a se articular para participar dessas manifestações em São Paulo, a partir dos anos 2000, no início de 2000, né, se articula também uma rede de mídia independente, que foi o Indimídia, que aparece nos protestos nos Estados Unidos. Aí o Centro de Mídia Independente se articula em São Paulo e Belo Horizonte, né? Então a gente está muito envolvido com esse grupo também, né? E a gente começa a usar os nossos shows para, por exemplo, a gente enviava os cartazes para as pessoas, noticiando, olha, tal dia vai ter um show punk. E aí no meio desse cartaz a gente colocava um cartaz, um flyer de uma manifestação contra a álcool em tal dia na Avenida Paulista. Era o modo como a gente se organizava para convocar as pessoas. A gente usava, por exemplo, os intervalos dos shows para fazer palestras sobre o que é ação direta, o que é tomada de decisão por consenso, como ocupar as ruas, como se defender da polícia. Então, essa experiência do protesto, ela foi... O meu interesse por arte, ele começou por aí, né, pela prática artística. Essa época era a época das verduradas?
Isso, da Verdurada, justamente esse festival que eu organizava com esse coletivo, né? Maravilha. Então a Verdurada era esse espaço mesmo, né? De fazer esses shows e de se organizar. Então a gente começa a ter essa experiência do protesto de rua, né? De como se organiza, vai para a Avenida Paulista, um enfrentamento contra a polícia, mas também uma dimensão criativa do protesto, né? Uma dimensão estética também. Né? Então, para mim, a arte ela estava muito nesse lugar. Né? O que eu fui pesquisar depois, como coletivos, como intervenção urbana, ela estava muito presente aí, nessa experiência. Sim. Que a intervenção urbana ela tem essa conexão com esse momento do histórico do espaço público, né? Tem essa aproximação com os movimentos sociais, com muito do que você falou, né? E então, já puxando, né, essa questão da intervenção, queria então que você contasse como que foi essa aproximação aí desse campo das intervenções urbanas, dos coletivos de arte, né, a partir desse ponto que você estava contando do Festival Verdurada. Então, e aí o que acontece? Eu já meio que tinha uma prática aí, né? Eu acho que eu sentia uma prática no corpo e no espaço público de ocupar a rua, né? E mesmo essa questão da violência policial contra os manifestantes também, que também era algo muito presente. Então, acho que eu fui um pouco reunindo essas experiências e tentando documentar ou trazer referências de coletivos e movimentos fora do Brasil. Então, eu comecei a ter muito contato com a galera que na Argentina, na época, estava fazendo os scratches contra os torturadores, né? Os coletivos que estavam aparecendo naquele momento, né? O grupo de arte Cajerreiro, ou etc. Na Espanha tinha muita coisa acontecendo, então isso meio que chegava através de livros, ou contatos que eu comecei a ter na rede com pesquisadores. Nos Estados Unidos, muita coisa, no Canadá também. Então, meio que eu comecei a reunir esse material, e aí, em 2005, final de 2004, eu tinha um projeto já de mestrado e tal, e aí apliquei o projeto na História, né, em História Social da USP, e aí o professor Marcos Silva, que sempre me acolheu muito, assim, um grande professor de História e Fontes Visuais do Departamento de História, acolheu um projeto e meio que bancou, né, essa pesquisa, porque nessa época eu acho que ainda tem muito essa questão do debate se estudar a história do tempo presente, a história em acontecimento, a história ou a sociologia, né? Então muita gente falava assim, você não tem documentação, isso que você está fazendo é sociologia, isso aí não é história, né? Mas eu acho que eu falava não, e eu peitava, falava não, é história, é um projeto de história, sabe? E história social, e ao mesmo tempo eu estou me colocando como um pesquisador que está vivendo esse momento também, sabe? Então, por exemplo, eu acho que um texto que me ajudou a pensar muito isso foi um texto do coletivo Situações, né, que é um coletivo de pesquisadores militantes na Argentina, que escreveu um texto já há muitos anos que fala sobre a noção de investigação militante, né? De pensar o pesquisador militante, que é produzir a reflexão junto com os movimentos. Então, para mim, uma coisa muito importante também na minha pesquisa era saber como esses textos e essas referências circulam para além da universidade. A universidade tem que ser um espaço de conhecimento, um espaço livre de troca de conhecimento, de produção desse conhecimento do que está acontecendo hoje, mas eu acho que ela tem que se abrir para o mundo, né? Ela não pode ser uma torre de marfim isolada, isso não existe, sabe? Então, fazer circular essa reflexão, para mim, é algo que foi sempre fundamental. Então, seja publicando livros, ou seja distribuindo os textos, né? Então, de repente, esse contato que eu comecei a ter com os coletivos em São Paulo, né, Contra Filé, Frente 3 de Fevereiro, Esqueleto, né, um pouco Poro também, em Belo Horizonte, o GIA, na Bahia, né, pensar como esses coletivos também, eles formavam as suas próprias redes, né, e mesmo com coletivos, né, artistas de outros países, né, então acho que a gente viveu um momento muito rico, assim, no Brasil, né, dessa efervescência dos coletivos.
E é interessante, André, lembrar, assim, né, e pensar que esse momento aí, 2004, 2005, que você está falando dessa entrada lá na USP, né, com esse projeto, existia uma cena de efervescência muito grande dos coletivos e esses encontros, né, nacionais que estavam se articulando, assim, então, desde do Salão de Maio aqui em Salvador, organizado pelo GIA, e depois os eventos organizados pelo EIA em São Paulo e pela Flávia Vivaco com o Coro, Reverberações, tinha esse trânsito muito intenso de pessoas, um trânsito físico, né, que esses momentos de encontro, que acho que é uma das coisas que está faltando muito nesse agora que a gente está vivendo, que a gente está trocando pela janelinha, né. E aí, então, eu acredito que isso tenha contribuído e impulsionado bastante a esse processo, que já era um processo que você estava vivendo, que já estava na sua experiência de cidade e de fazer coletivo, de pensamento de mundo, que, no momento de encontro mesmo, com essa sinergia toda que estava rolando naquela época, né? Eu acho, Marcelo, que tem uma questão que para mim é muito importante e eu acho que talvez eu não tenha feito uma reflexão sobre isso, porque, enfim, a gente pesquisa, os interesses eles vão mudando depois, né? Porque Sim. Depois que eu fiz o mestrado, né, que deu origem ao livro Insurgências Poéticas, eu fui estudar cartografia crítica, fui pensar em coletivos que fazem esses trabalhos de contramapeamento, né, e, enfim, pensando em mapas que também questionam, né, as imagens normativas, né, do mundo, né, e totalizantes do mundo, criticar o mapa como um instrumento de poder, né. Uhum. E eu não sei, eu penso que, por exemplo, de 2013 para cá, do que a gente viveu a partir de 2013, com as manifestações de rua, de repente eu ia nos protestos que estavam ocorrendo com o MPL, né, primeiro a questão do aumento da tarifa aqui em São Paulo, né, com as jornadas de junho, e de repente começam a surgir tantos outros coletivos, e esses coletivos quase se transformando em movimentos ainda maiores, né, que para mim hoje, né, até a Ludmilla pergunta, né, como está a cena, né, da arte do ativismo hoje? Eu vejo muito como um processo em que hoje existe uma predominância, um interesse trabalhando na instituição, né, e olhando fora dela, uma grande importância dada ao trabalho de artistas e mesmo coletivos periféricos, né, formados desde os artistas indígenas, ou mesmo os artistas negros da periferia, né, que é uma coisa que há 15 anos a gente via muito pouco, eles existiam, né, mas a gente parecia estar fora do nosso radar. Então eu acho que esse interesse, eu acho que mesmo essa ocupação, né, da arte produzida pelos artistas indígenas, os artistas periféricos, é algo assim fundamental hoje. Inclusive movimentos como Black Lives Matter, que acho que tem, né, trazido uma pauta que é fundamental não só em termos de descolonizar os museus e suas coleções, mas também reivindicar o espaço urbano na cidade, questionar a presença de monumentos, né, onde a imagem que a gente vê são as imagens dos colonizadores, né, e que história é essa que a gente quer contar hoje na cidade? Então, eu acho que talvez o que a gente estava pensando sobre arte e ativismo há 15, 20 anos, para mim ela está presente hoje aí, né? Hoje, enfim, minha pesquisa ela está indo para um outro caminho hoje, né? Mas eu vejo quase como uma disseminação mesmo desse pensamento para outras esferas, né, de atuação. E o que de fato, se a gente não tem talvez uma cena como a gente tinha tão evidente hoje, e a gente tem todo esse movimento nas ruas, e eu acho que é algo que a gente deve prestar atenção e olhar assim com muito respeito, assim, porque eu acho que é muito importante o que esses movimentos estão fazendo hoje, assim, para além de ter uma cena específica, né? Sim, sim. É que a gente tem uma multiplicidade de vozes, de corpos, Claro. né, de origens, de discursos, de jeito de dizer, de jeito de reivindicar, que ela é muito preciosa, assim, e que eu acho que ela está
ocupando o espaço discursivo, como esse movimento dos coletivos dos anos 2000 se propunham em ocupar os espaços públicos, assim, né? Então, assim, eu acho que tem uma força enorme o que está acontecendo hoje, né? E assim, só não querendo te cortar, mas a gente pensar também o interesse que as próprias instituições tiveram nos últimos anos, né? Só de você pensar, por exemplo, eu vi Bienal de São Paulo em 2010, trazendo esse tema da arte política, ainda que de uma maneira bastante, enfim, complicada em alguns momentos, mas, por exemplo, a Bienal de 2014, que trouxe tantos artistas, ativistas, desde, enfim, leste europeu até a América Latina, ou Estados Unidos, muita gente, Europa, trazendo, enfim, muitas dessas práticas, muitos da história desses coletivos para uma Bienal. A gente vê também esse interesse institucional que foi crescente nos últimos anos em relação às práticas de arte e ativismo, né? Até se a gente olha, a gente começa a pesquisar os textos mais recentes que a gente tem visto sendo publicados, por exemplo, na Europa, principalmente nos Estados Unidos, né? A ideia de arte ativista sendo recolocada agora como prática social, né? Que é um termo que muitos curadores, muitas instituições usam para denominar essas práticas em que coletivos trabalham com comunidades ou, enfim, ocupam o espaço público de uma maneira, de um modo político, né? Então também como que esses conceitos eles também vão se reinventando, vão se recriando, tal, né? Sim, com certeza. Ainda com esse olhar institucional. Né? Vou querer puxar umas coisas sobre as cartografias daqui a pouquinho, mas antes da gente passar para lá, para esse assunto, queria trazer aqui uma questão que eu estava revendo, né, a sinopse dos seus livros e tudo, e aí o do Tucumã, ele termina falando de uma vontade de servir de material de estímulo para outras práticas artísticas politizadas do presente. E essa ideia do politizado do presente me veio assim como uma política do agora, né? Que acho que ela tem muito a ver com alguns temas que você já falou, sobre esse questionamento dos monumentos, sobre os movimentos antirracistas, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, assim, como que você vê essa questão do espaço público e dessa potência da intervenção urbana ou dos movimentos estarem na rua, mas num contexto onde a gente vive um isolamento social de parte da sociedade, né? Mas que a gente vive uma pandemia na rua. Parte da sociedade pode estar isolada, mas uma grande parte não pode. Mas o espaço público ele vive esse conflito conceitual de ser um espaço onde o público, se ele está de um modo muito diferente. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, assim, de como que você vê essa questão da insurgência poética, né, da intervenção urbana, no espaço público, só que no espaço de uma cidade que hoje está vivendo uma pandemia, assim, né? Tá. Então, vou contar uma experiência pessoal que ultimamente, assim, enfim, eu tenho pensado muito sobre isso, né? Em 2000, você falou, né? Com a Rede Conceitualismos do Sul, a gente fez uma exposição no Reina Sofia, em 2012, que foi pela Forma Humana, que era pensar um pouco as relações entre arte, política e ativismo também, nos anos 80, né, na América Latina, que era um período também que, nas minhas pesquisas, acabou aparecendo muito pouco, porque é um período de muitas tramas, histórias secretas, coletivos que tiveram contato com outros coletivos, mas isso nem chegou num âmbito, enfim, da escrita de um livro, ou mesmo dentro das instituições, ou uma escrita oficial da história da arte, que é uma coisa que assim, a gente, na Rede Conceitualismo, sempre questionou muito, né? Então a exposição foi muito positiva nesse sentido, por ter trazido essas histórias
invisíveis quase, né, dessas relações entre arte e política na América Latina. Daí a gente fez esse projeto e foi, assim, incrível para todo mundo, um baita aprendizado. E aí também da rede, e hoje é diretora de atividades públicas do Reina Sofia, um amigo pesquisador da rede, o Jaime Vindel, da Espanha, e mais algumas pessoas. A gente meio que falou, pô, por que a gente não faz uma exposição sobre gráfica política agora, né? Sobre gráfica política na América Latina. Daí logo falou, opa, acho que vai ter muita coisa aí, né? Então a gente começou meio a desenhar esse projeto, e aí esse projeto deu origem de uma nova exposição que a gente vai fazer em 2022, no Reina Sofia, né? O título provisório da exposição é ele gira o gráfico, ou a virada gráfica, ou The Graphic Turn em inglês, é um pouco pensar como alguns artistas, enfim, pensando em alguns artistas dos anos 60, você citou, claro, o Tucumã Manard, eu acho que é um arquivo valioso, mas pensar, por exemplo, o Juan Carlos Romero na Argentina, ou Taller Quatro Rojo, que é um coletivo na Colômbia, né, como que alguns artistas olham, né, essa virada em suas práticas, né, de como que as ações gráficas elas começam a tomar corpo, né, em movimento, né, a partir de momentos de urgência, de violência nas ruas, de a questão dos desaparecidos durante a ditadura militar. Então a gente queria que mas que a gente pudesse trabalhar questões atuais, principalmente, por exemplo, a violência de Estado, né? Pensar, por exemplo, o caso dos estudantes, os 43 estudantes desaparecidos em Ayotzinapa, no México, né? A gente começou a trabalhar de novo com pesquisadores da rede Conceitualismos e desenhar essa exposição. E a gente trouxe vários materiais do Black Lives Matter, junto, e a questão da fronteira entre México e Estados Unidos durante o governo, uma cooperativa chamada Just Seeds. Então a gente começou a trabalhar junto. E aí a gente, assim, é uma exposição super complexa que a gente está praticamente desde 2014 fazendo, e a exposição seria para o ano que vem, 2021. E uma exposição onde aparecem muitas questões de ocupação do espaço urbano, né, e de como as pessoas usam o corpo e essas imagens, né, em termos de confrontação mesmo, de oposição, desde em confronto com a polícia, ou mesmo questionando essa questão dessa ascensão da direita, né, da extrema-direita hoje no mundo e tal. Só que daí o que acontece? Esse ano veio o Covid, né? Veio o Covid, veio a pandemia, e aí a gente, de repente, em algum momento, a gente falou, vamos dar um tempo na exposição, porque parece que a gente vai ter que mudar o ano. Então a gente mudou o ano para 2022 a exposição. E de repente chegou uma questão para nós que a gente está tentando refletir, que é o seguinte: caramba, o que significa fazer uma exposição de gráfica política dos corpos na rua pós-pandemia em 2022? O que essa exposição vai nos dizer? Ela vai refletir sobre um passado recente que talvez não exista mais, né? Ou qual é o papel mesmo da linguagem como vírus, né? Eu trouxe essa ideia do William Burroughs, ele fala que a linguagem é um vírus, né? Será que a gente pode pensar esses materiais, essas imagens, né, como possibilidades, né, de uma linguagem virótica e tal? E o que significa, por exemplo, pensar em um espaço hoje que não pode mais ser ocupado, ou ele pode ser ocupado de outra maneira? Então, para a gente, isso trouxe um baita dilema, Marcelo, de, assim, como é que a gente vai repensar a ocupação do corpo, a ocupação do espaço em um momento de pandemia, né? Então, assim, é uma equação que a gente ainda não resolveu, e eu acho que as pessoas elas estão tentando entender isso, né? Eu fiz, por exemplo, a exposição no MASP da Trisha Brown, e a Trisha Brown, nos anos 70, ela fez muitos trabalhos nas ruas, dos espaços públicos, né? E tem um trabalho dela em que ela chama Roof Piece, que é uma dança feita nos telhados dos prédios em Manhattan. Então,
uma ideia de que um dançarino faz um movimento que é copiado por um segundo, por um terceiro, uma espécie de telefone sem fio. Isso é feito no espaço urbano. Durante a pandemia, a companhia da Trisha Brown conseguiu a estratégia de refazer essa peça usando o Zoom, por exemplo. Então, cada dançarino numa telinha de Zoom, repetindo o movimento do outro, né? Então, de alguma forma, eu tenho uma questão aí, que eu acho que é muito interessante. É como pensar essas estratégias, que seja, por exemplo, o Elliot Sica, né, de que a gente é meio que a gente pesquisou isso e os coletivos trouxeram muito essas práticas que rolaram nos anos 60 e 70, como que a gente pode reativar um pouco, enfim, da performance de rua ou as formas de intervenção em outras estruturas, né? Seja usar a internet ao nosso favor, ou seja, repensar, por exemplo, a ocupação de forma distanciada. Durante a pandemia, alguns amigos aqui de São Paulo criaram um coletivo chamado Grupo de Ação. Eles começaram a fazer uma série de intervenções em espaços da cidade para denunciar a política de morte do atual governo. Então, por exemplo, a primeira ação que eles fizeram foi na frente do MASP, onde eles levaram as fotografias de pessoas que morreram por conta do Covid. Então, levaram a foto do rosto das pessoas com o nome e a data de falecimento. Toda a manifestação ela foi organizada de modo que as pessoas do coletivo respeitassem um certo distanciamento entre elas, né? Mas elas ficaram durante um bom tempo segurando aquelas imagens, e foi uma manifestação bastante forte, né? Para quem conseguiu ver aquilo, passar na rua, né, claro, entendeu tal o contexto, né? Mas aquilo se replicou em muitas das imagens, né? Que é um pouco, enfim, fotografias que foram distribuídas por Instagram, ou Facebook, ou mandadas por e-mail, que é um pouco a estratégia que a gente sempre usou, né? Com os coletivos. Então, assim, eu sinto que é um momento de experimentação, né? E eu acho também, Marcelo, que quando, principalmente, essas ações que começam a ocorrer, por exemplo, com o movimento Black Lives Matter e outros movimentos voltando para o espaço público depois da morte de George Floyd, né, para, por exemplo, questionar a presença dos monumentos coloniais na cidade, né, e fazer as suas formas de protesto, eu acho que é mais um indício de que o corpo na rua ainda está presente, entendeu? Ainda está vivo, ele ainda é possível. E ainda a gente assume esses riscos, com todos os riscos que sempre foram assumidos, seja a repressão policial ou os riscos que a gente encontra na cidade. É mais um risco que, sim, as pessoas estão lidando. Mas como é que a gente lida com esse risco quando a gente vive um dos piores momentos, assim, que eu já vi, sei lá, na minha vida, onde uma política genocida de morte de governo de extrema-direita, né, e de total descaso com as vítimas do Covid ou da violência policial, né? A gente não dá para ficar parado em casa, né? Tem esse outro lado, a gente sabe, pessoas precisam sair. Então eu vejo, assim, é um risco, como a gente sabe, mas, cara, é inevitável, sabe? E é imprevisível também. E necessário, né? Não, com certeza. E essa questão das múltiplas crises simultâneas, né, que a gente vive, e essa virtualização, né, de várias esferas da vida ou das relações, elas geram um conflito mesmo, assim, de posição no mundo, né? Tipo, a gente fica confinado, ou várias das atividades vão para a internet, são virtualizadas, fazem com que a gente fique em casa, nossa casa vire muito mais um escritório, muito mais outras coisas do que uma casa, e o mundo pegando fogo, né, assim, ao mesmo tempo, né, literalmente. E aí tem esse conflito todo, como se posicionar enquanto cidadão, enquanto artista, enquanto ativista, como acionar as redes, né, como fazer com que esses pensamentos, angústias, eles gerem
ações, né, reais ou que tenham impacto no mundo. Eu gostei muito desse conceito das intervenções distanciadas que você trouxe, assim, agora, nessa última fala. É muito, muito interessante, assim. Penso também muito dessas ações de projeção, né, que aconteceram durante a quarentena, tanto em termos audiovisual, ou de presença de palavras, imagem, em cima do espaço público, e que muitas vezes geram imagens que vão circular por esses meios, né, que você falou, né, as redes sociais, ou envio de pessoa para pessoa. Ô, André, puxando então um pouco para a questão das cartografias, né, que vão ser representações de espacialidades, de territorialidades, mas criando outras formas de se fazer discurso visual sobre essas espacialidades, queria que você contasse um pouco para a gente sobre, assim, você já falou um pouco, né, sobre a sua pesquisa, contar desse livro que foi gerado, e também dos desdobramentos que essa pesquisa teve. Tá. Então, quando eu estava na minha pesquisa de mestrado, né, durante Insurgências Poéticas, e tinha uma questão que para mim parecia muito, muito importante ter que lidar, era o que eu queria lidar naquele momento, né, que é assim, quando a gente vai para uma manifestação de rua, né, quando a gente discute o quanto o capitalismo é perverso, enfim, as discussões que eu tinha com os meus amigos aqui em São Paulo e com os próprios coletivos, né, artísticos naquele momento, era um pouco de tentar entender como a gente mapeia essas redes de poder, né. Então isso era uma coisa que para mim era, olha, fazer uma manifestação contra o G8 ou contra o Banco Mundial é importante, né, mas às vezes a gente está tocando só numa certa ponta de um iceberg, né, que é tentar entender onde que o Banco Mundial está envolvido dentro de uma rede maior de capitalismo, do neoliberalismo, né, e possibilidade em relação a isso. Então, assim, eu sempre fui, cara, com as minhas pesquisas, eu pego eu faço assim, eu pego uma pasta, aí eu imprimo tudo que eu encontro, e aí eu junto todos esses materiais e vou juntando, sabe? Juntando um texto que eu li, sabe? Nada no computador. Chega uma hora que eu imprimo, coloco nessa pasta e aquilo eu vou consultando, e aquilo vai formando um pensamento, assim. Então, eu comecei a organizar uma série de trabalhos de artistas que desde os anos 60, ou até muito antes, trabalharam com mapas, né? Mas o que esses mapas diziam para mim, né? Então a gente sempre teve como referência os situacionistas, né? Pensar aqueles mapas que, enfim, que eles criavam depois das derivas, né, pela cidade, né? Como um exercício de psicogeografia, pensar como que esses criticamente, né, para repensar o espaço urbano, enfim, tudo aquilo era uma referência para mim. Mas eu queria realmente entender como mapear essas redes de poder, né? E um dos coletivos que, enfim, acabou abrindo essa porta sempre foram muito legais comigo é o Birodet, né, que é um coletivo de dois artistas franceses, né, que inclusive estarão nessa exposição que a gente está fazendo em 2022. E, enfim, eles fazem aquelas cartografias enormes, né, onde o capitalismo, onde, enfim, as redes globais são apresentadas quase como um organograma, né, onde a gente vê relações de governos com universidades, com sociedades secretas, com bancos e tal. Puta, mas eu acho que é isso que eu quero pesquisar. Eu quero ler esses mapas, eu quero entender um pouco como construir essa cartografia. E aí, junto com essa pesquisa, eu achava que o importante para pensar isso era um artista que nasceu em São Paulo, né, e depois viveu na Europa e nos Estados Unidos, que é o Win Falstrom, né, nasceu no final dos anos 20,
né, e começa a produzir aí uma série de mapas nos anos 70 que fazem essas questões aí mais críticas do capitalismo, principalmente entre Estados Unidos e União Soviética, fria, e aí eu comecei a pesquisar muita coisa sobre o Falso nessa época. E um outro artista que foi uma base para o meu trabalho é o Mark Lombardi, né, que é um artista estadunidense, que nos anos 90 ele começa a desenhar esses diagramas com, enfim, de 2, 3 metros de largura, com papel lá, né, onde ele vai colocando nomes de pessoas poderosas e criando essas relações entre os nomes para entender como o dinheiro circula hoje no mundo, né? Então, esses mapas quase que muita gente olha como conspiratórios, né? Para você ter uma ideia, não sei se você sabe, mas o faleceu, né, em 2000, ele foi encontrado morto no ateliê, e existe muita especulação sobre a morte, né, desse artista, e quando houve os atentados do 11 de setembro, no ano seguinte, né, uma agente do FBI chegou no Whitney Museu e disse que queria ver um trabalho do Mark Lombardi para tentar entender quais eram essas redes de poder que ele cartografou, porque ela queria entender de onde via o dinheiro que financiava a Al-Qaeda, sabe? Quase meio hipócrita, né? O governo Bush, naquele momento, queria isso, mas ao mesmo tempo você pensa o poder que uma obra de arte tem, né? Em momentos como valiosas, um cara como Mark Lombardi poderia trazer. Então, acho que eu fui juntando essas histórias na minha pesquisa sobre cartografia, e para além da cartografia do território, mas também pensar nessas redes de relações, e fui também pensando, acho que um outro coletivo muito importante na minha pesquisa foi o Iconoclastas, né? A Julia e o Pablo, os 2 artistas argentinos que têm feito já durante muitos anos uma pesquisa e um trabalho sistemático de oficinas, né, de cartografia social com diversas comunidades, né, com movimentos sociais, né, para a gente mapear não só os recursos disponíveis, né, valiosos que a gente tem na Terra, mas como essa Terra é explorada, né? Por exemplo, muitos dos mapas iconoclastistas trazem essa reflexão sobre a plantação de transgênicos, né, na América Latina, ou, por exemplo, as redes de poder que enfim, existem nesse território. Então, acho que eu fui, enfim, conectando essas experiências dos anos 60 até 2010, e meio que o trabalho de pesquisa surgiu aí. E uma coisa que eu acho que foi muito importante para mim foi que eu meio desenvolvi a minha prática como cartógrafo, assim, então, fazer oficinas com estudantes, movimentos sociais, eu fiz uma oficina muito legal já há quase 10 anos com um grupo de jovens estudantes na Colômbia, para um pouco mapear as dinâmicas sociais eles vivem, um pouco para entender as transformações dos anos por conta do neoliberalismo. Enfim, eu acho que eu tentei um pouco conectar uma prática aí, né? Então, um trabalho bem importante para mim nesse sentido. Muito interessante. André, compartilhar com o pessoal, né, que está nos assistindo, que a gente está com a presença aqui no backstage de alguns colegas do Grupo Urbanidades. Claro. E Ludmila mandou uma outra pergunta. Ela está perguntando assim sobre a questão de novos mapas possíveis ou novas cartografias. Como seriam esses novos mapas? Se eles seriam possíveis? E talvez você já tenha pincelado um pouco isso, mas se você quiser aprofundar um pouco. Não, você pode repetir, Marcelo, porque eu acho que cortou aqui. Não, tudo bem. Ela pergunta quais seriam os novos mapas possíveis ou as novas formas de cartografia. Como seria possível construir esses mapas ou processos cartográficos? Dá um exemplo aqui, peraí.
eu vou até fazer não essa propaganda, mas é porque também é um trabalho muito, muito importante esse, que eu participei. Esse livro ele foi editado por um coletivo alemão chamado Orango, né? E eles me convidaram para escrever o texto de introdução. E o que é muito importante é que esse livro ele está totalmente disponível, está online, então é possível a gente poder baixar o livro, enfim, inteiro. E acho que é um livro muito importante esse, porque ele trouxe não só trabalhos, enfim, que eu já tinha pesquisado, tal, outras fotografar o mundo, né? Então, por exemplo, no Rio de Janeiro, em que eles criam uma espécie de aplicativo e por esse aplicativo você consegue mapear focos de violência policial, né, nas favelas. Tem, por exemplo, desde mapeamentos de ocupações na Alemanha, mapas feitos por comunidades indígenas, enfim, manuais de contracartografia, né? Tem um manual do iconoclastistas e um outro manual aqui presente. Então, quer dizer, a cartografia ela traz esse lado teórico de um manual, assim, de um passo a passo. Ela tem as suas inovações, né? A gente pode fazer desde um mapa desenhado à mão até um aplicativo. Mas eu acho que a aplicação do mapa é realmente aquilo que muda, entendeu? Então, eu acho que esses novos mapas, eles estão meio que imbricados aí. E eu acho que os deles, né? Então, é importante a gente pensar, eu acho que talvez a grande lição que eu aprendi com esse trabalho e que eu quero enfatizar muito nessa pesquisa é que tem uma frase de um coletivo que chama Counter Cartographers Collective, e eles falam assim: mapeie sistemas de opressão, não pessoas oprimidas. Existe uma grande diferença em você mapear sistemas de opressão e sistemas de controle. Então, a gente vê os exércitos, as empresas, a igreja, os governos, enfim, se utilizando de mapeamentos há séculos, né? O mapa, durante o Renascimento, era uma ferramenta de poder, né? Então, poder subverter essa ordem, poder subverter esse poder, eu acho que é realmente a lição mais valiosa que tem para um projeto de contra-cartografia, né? É ter isso em mente, né? Que a gente vai mapear esses sistemas. E a partir desses sistemas, a partir desse mapeamento, saber como a gente pode intervir neles. Muito legal, André. E você podia mostrar a capa do livro para a gente, de novo, desse que você acabou de falar? Claro. É esse aqui, ó. Do livro. Este não é um atlas, editado pelo coletivo Orangotango, tá? Se você digitar This is not an Atlas no Google Book, você vai encontrar, você vai cair no site desse livro. E aqui é esse daqui, né? O Mapas Dissidentes, né? Que é o livro que a gente estava falando sobre. Sim, maravilha. Ótima dica aí, os dois, né? Para o pessoal que está nos acompanhando. Inclusive, eles querem traduzir para português, vamos ver se isso é possível em algum momento. Eles têm, é um coletivo incrível, questão de eles de compreensão na comunicação, desde o convite, até falou, olha, tem gente do coletivo que fala português e pode traduzir seu texto. Esse livro demorou muito tempo para eles produzirem, e até deixei aqui no nosso chat aqui o endereço, atlas.org, e aí vocês vão poder ter acesso a todos os mapas e o PDF, e um cuidado muito grande, assim, no final tem uma entrevista comigo e outros cartógrafos, né, contando um pouco como foi a sua primeira experiência com mapas. Então tem uma discussão, um debate muito legal entre a gente, né, sobre essa descoberta do mapa, ou o uso político dos mapas, enfim, é uma ferramenta, assim, e para mim
eu sempre fui um obcecado por livros que são úteis, né? Livros que são ferramentas, né? Como glossários, Sim, o Atlas, né? Como a gente pode dar uso para isso, né? Isso é muito importante. Tá passando aí na tela o endereço do site, do projeto do It's Not a Atlas, para todo mundo poder baixar. Mas é incrível mesmo essa ideia do livro como ferramenta, né? E que se conecta com isso da nossa conversa, né? Do faça você mesmo, do estimular as pessoas Claro. a se auto-organizarem, né? Muito incrível, assim. André, eu queria... se você quiser ainda falar alguma coisa sobre a cartografia, fica à vontade, mas eu queria também já puxar para você contar um pouco das direções que sua pesquisa está tomando atualmente, assim, quais são os assuntos que estão te interessando, o que você está desenvolvendo. Tá. Então, e aí, assim, uma pesquisa puxou a outra, né? Então, assim, um pouco uma descoberta, assim, eu acabo descobrindo um tema que eu quero pesquisar quando eu estou no meio de uma pesquisa, né? Quando eu estava estudando cartografia e quando eu fiz com a rede de conceitualismos Perder a Forma Humana, um tema começou a me chamar muito a atenção, que era o tema das discussões acerca dos desaparecidos políticos, né, na América Latina. E eu lembro que em Perder a Forma Humana, um trabalho que me chamou muita atenção nesse sentido foi um trabalho do Leon Ferrari, chamado Nós Não Sabíamos. O Leon Ferrari, em 76, um pouco antes enfim, no início da ditadura argentina, ele se exilou no Brasil com a dele, né? E o único da família que não veio morar no Brasil foi o Ariel Ferrari, que foi o filho do Leon, que era militante montoneiro e acabou desaparecido em 77, né? E naquele período, o Leon ele começa a fazer um trabalho, era mais do que um trabalho, eu acho, começar a recortar notícias de jornal sobre corpos que começam a ser encontrados nos espaços públicos. Aí, justamente, a questão do espaço público ele volta, né, na minha pesquisa, mas de uma outra maneira. Então, o lugar do corpo desaparecido, né, ou do corpo encontrado, né, dos cadáveres encontrados no espaço urbano. Então, ele começa esses recortes, né, das notícias de jornal, começa a recortar notícias de pessoas desaparecidas e pedidos de habeas corpus, né, porque naquela época, quando, enfim, a pessoa, quando havia um caso de desaparecimento, poderia entrar com uma petição de habeas corpus. Habeas corpus significa que se apresente o corpo, né, então que uma instância judicial apresentasse, né, onde está essa pessoa, eu quero que essa pessoa se apresente. E esses pedidos quase sempre eram negados, né, porque o que a gente soube depois, com os 30 mil desaparecidos, enfim, desapareciam e não se tinha mais notícia disso. E nessa época eu estava lendo muito um livro do Michael Taussig, que chama Defacement. Michael Taussig é um antropólogo, e ele fez uma pesquisa muito longa na Colômbia sobre a questão do narcotráfico e também sobre os desaparecimentos. E ele trata esse tema do que se sabe, né, do conhecimento que se sabe, mas não se pode falar, como o que ele chama de segredo público, né? O Michael Taussig, ele... Travou o áudio, será? Voltou? Voltou. Então, eu estava falando do Michael Taussig, né? Estamos com um pouco de instabilidade no áudio. Como é que tá aí agora, André? Agora tá ok. Tô conseguindo ouvir. Beleza. Então, você estava falando, né, da coisa do segredo público, e depois ficou instável. O segredo público, que é justamente aquilo que a gente conhece, mas não fala, né? E
E eu falei, caramba, acho que tem algo aí. Tem algo que eu quero trabalhar. E eu acho que realmente me pareceu ser importante, né? Nesse momento eu estava com alguns contatos fora e um coletivo chamado, um grupo de trabalho chamado Forensic Architecture começou enfim, fazer uma série de projetos em Londres, trabalhando sobre a questão das vítimas de violência no Oriente Médio, e também pensar o papel da arquitetura e das evidências, né, como eles chamam, dentro dessa pesquisa que em arte, arquitetura, direitos humanos, antropologia forense e tal. E aí eu comecei a falar, puta, acho que esse é um campo que eu quero me dedicar, mas vai ser uma pesquisa mais profunda, né? E aí, em 2014, eu fiz um projeto para a Funarte, que foi esse livro, né, Esperar Não é Saber, Arte entre o Silêncio e a Evidência, que foi um pouco a primeira tentativa que eu tive de pensar esse... né, nós outros não sabíamos, mas também repensar politicamente o papel das trouxas ensanguentadas do Arthur Barrio, que era um pouco história, né? O que significa essas trouxas como corpos, né? O que esses corpos dizem hoje, né? Tratar meio um pouco esse trabalho como esses corpos que aparecem, né? E um trabalho muito forte que apareceu naquele momento e que foi assim muito, muito importante para minha pesquisa. Eu acho que foi muito importante apresentar ele na Bienal de São Paulo. Foi um vídeo que a Clariane fez com a Débora Maria da Silva, que é a coordenadora do Movimento, que é um vídeo chamado Apelo. Não sei se você já chegou a ver esse vídeo, mas esse vídeo é um trabalho que a Débora e a Clara fizeram no cemitério do Perus, na zona norte de São Paulo, que é um cemitério conhecido durante a ditadura por ter, né, sido naquele local a presença da ditadura militar, né? Essa vala ela foi durante o governo da Luísa Erundina, né, em São Paulo. A Erundina, ela, enfim, junto com movimentos de direitos humanos, essa vala ela foi aberta, né? E aí se começou um trabalho com pesquisadores, com forenses e, enfim, de um pouco desvendar as ossadas, né, que estavam naquela vala. Ao mesmo tempo que eu vejo essa situação também como uma espécie de segredo público, porque todo mundo sabia, na época, os movimentos de direitos humanos sabiam, e os próprios familiares sabiam, ou suspeitavam de que os seus parentes, filhos, filhas, estavam naquela, né? Então, quando a Clara e a Débora fizeram um vídeo naquela vala, é um vídeo que se passa no cemitério do Perus, e a Débora caminhando pelo cemitério, e a fala, né, da Débora se refere a alguns discursos que ela já fez sobre, enfim, os desaparecidos do movimento Mães de Maio, né? Lembrando que o movimento Mães de Maio ele se forma depois dos ataques, chamados ataques do PCC em 2006 em São Paulo, né? Onde mais de 600 pessoas foram assassinadas pela polícia militar e grupos de extermínio. Conectar o passado e o presente, né, e tentar a nossa memória histórica em relação a isso, foi algo que eu comecei a meio que produzir uma imersão aí na minha pesquisa, né. Então, o tema atual que eu tenho desenvolvido hoje é muito voltado a repensar essa noção de segredo hoje na nossa vida contemporânea, né, o que significa quando revela um segredo, né, pensar alguns trabalhos de artistas que lidam com esse tema, mas, acima de tudo, colocar como fundamental a produção dessa memória histórica hoje, né, em que, infelizmente, uma memória completamente passada, né, 2014, em 2015, quem diria que em 2020 a gente estivesse nessa situação que a gente está, né? Então, assim, eu acho que um fruto, né? Acho que assim, o que me levou também a fazer esse livro, Marcelo, foi assim, eu me lembro claramente de 2014 ter visto na Avenida Paulista
um torturador da ditadura militar tirava fotos com as famílias que passavam, e as pessoas que passavam por essa pessoa chamavam esse torturador de herói, uma coisa que totalmente inconcebível, assim, né? Hoje, parece que isso é tão normal acontecer, que há 5, 6 anos eu fiquei em choque, eu falei, não, eu senti a necessidade de ter que escrever algo sobre e entender esses movimentos de direitos humanos hoje, a importância desses movimentos, né? Claro, a gente chega nesse momento aqui. Mas, assim, acho que foi uma das pesquisas que eu fiz que eu mais aprendi, assim, eu aprendi muito com a Débora, acho que é de um valor, assim, de uma importância fundamental hoje na nossa história. Ela, sim, pessoa incrível e tem essa história de vida que se conecta com o movimento, assim, foi muito importante para mim mesmo, assim, e essa coisa que, assim, sem querer me estender muito, Marcelo, mas uma coisa que para mim é muito importante no trabalho que eu desenvolvo como pesquisador é entender como a gente circula esse conhecimento, né? Então, a Débora me chamou, quando eu lancei o livro, para fazer uma apresentação desse livro junto a alguns movimentos de direitos humanos em Santos. O que estava acontecendo era um programa do governo Dilma que oferecia aos familiares dos desaparecidos ou de pessoas, principalmente pessoas torturadas durante a ditadura, uma compensação psicológica, ou seja, financeira, né? E era uma caravana da anistia. E eu apresentei esse livro lá e foi muito forte para mim poder entregar um livro para uma pessoa que durante a ditadura foi encarcerada e torturada, e eu delas me disserem, nossa, eu não conhecia o trabalho do Ferrari, eu não conhecia o trabalho do Arthur Barrio, mas nessa época que o Barrio fez o trabalho, foi quando eu fui preso. Eu começava a contar a história dele, de quando ele foi preso, entendeu? Ou de quando ele foi torturado, do que aconteceu com a família dele. Então, era um lugar, foi numa quadra de esportes, onde se apresentava a história de cada um de um militante que foi torturado, ou uma pessoa que foi presa e permaneceu encarcerada e torturada durante um tempo, durante a ditadura. E essa comissão, ela apresentava a história de vida e no final ela dizia, olha, em nome do governo federal, do governo brasileiro, da presidente, nós pedimos desculpas para você e para sua família. E olhar esse momento e ver, né, esse pedido de desculpas era algo muito forte, doloroso, assim, mas muito poderoso naquele momento, assim. Então, ter a oportunidade de poder conversar com as pessoas naquele dia, poder distribuir o livro e poder ouvir as histórias dessas pessoas, cara, eu acho que para mim, como pesquisador, assim, sabe? Quanto isso foi importante para a minha formação, né? E para o meu trabalho, nesse sentido. Muito, muito interessante, André. Eu acho que o livro, ele é um detonador de encontros mesmo, sabe? Uma das coisas mais lindas de se colocar um livro no mundo é conseguir encontrar com as pessoas que tem a ver com aquelas ideias que o livro está, né, tá orbitando em volta das ideias daquele livro. E aí, sobre livro, a nossa querida Ludmila Brito, que está aqui no backstage, campeã das perguntas, colocou mais uma pergunta para a gente, que é sobre como faz para adquirir o livro Desinventário. Tá, peraí, só um minuto. Então, acabei esquecendo, mas o Desinventário, que é esse livro aqui, né? Esse livro, enfim, esse livro é um projeto da Rede Conceitualismos do Sul, que ele começou em 2008 e a gente publicou o livro em 2015. Então, as coisas da rede, elas demoram muito, porque
a gente trabalha em rede, então significa que, assim, as pessoas que estão em outros países, elas se encontram por Skype, a gente vai conversando, e isso leva tempo, isso leva 1 ano, leva 2 e tal. Mas, assim, para mim foi incrível poder fazer esse livro. É um livro que eu fiz com Marcelo Espósito, com o Jaime Vindel, com a Graciela Carnevale e com a assistência da Mabel Tapia. E meio que esse livro a gente revirou os arquivos da Graciela para pensar um pouco, não só a Tucumanage, né, que foi, enfim, trazer esses documentos também, tal, mas a ideia desse livro era assim, era um pouco pensar não só a importância que o evento de 68, né, que deu origem ao projeto Tucumanage teve, né, como importância, mas pensar antes de Tucumanage, o que esses artistas viram e como eles chegaram a Tucumanage, e depois de Tucumanage, porque o que acontece em 68, enfim, ocorre, né, a exposição Tucumanage em Rosário, né, e aí antes disso, enfim, os artistas eles vão para Tucumã, eles documentam todo o acontecimento de exploração, né, aqui inclusive tem os diagramas que estavam presentes na exposição e tal, enfim, documentam todo esse momento de exploração, né, com a vinda das indústrias estadunidenses para a Argentina, e também o descaso, naquele momento, do governo militar do Ogania, em relação a, enfim, a situação de pobreza e miséria que as pessoas em Tucumã viviam, né? Então, os artistas documentam isso e fazem essa exposição para que eles chamavam de que eles chamavam de um circuito sobre-informacional, né? Esse era o termo que eles usavam, né? Para um pouco pensar essa exposição como quase uma espécie de mídia tática, né? Que é um termo muito particular nosso, né? Da nossa geração, né? Em pensar como essa exposição poderia contrapor ao discurso oficial, né? Do governo. E aí, enfim, isso acontece, essa experiência é tão forte que boa parte dos artistas do grupo de vanguarda deixa de ser artistas, né? O Eduardo Favário tem um caso importante que o Eduardo Favário, ele entra para lutar armado, enfim, depois é morto pela polícia. A Graciela Carnevale, ela abandona também a prática artística dela, ela vive como professora, depois, enfim, trabalha como professora. E aí, acontece C2, algumas notícias aparecem sobre Tucumanage na Europa, a Graciela começa a se envolver também com artistas latino-americanos em diversos outros projetos, e um pouco desse livro tenta dizer, tá, mas aí Tucumanage meio que continuou como uma espécie de fantasma, assim, na história da arte latino-americana, que só foi recuperado no meio dos anos 90, quando teve a exposição da Mari Carmen Ramírez, Global Conceptualism, em 95 foi essa exposição. E ela é perdida também, e eu acho que esse livro tem um significado muito grande para a gente, para a Graciela Carnevale, porque a gente conta na introdução desse livro que boa parte dos documentos de Tucumanage, por exemplo, as atas de reunião com os nomes dos participantes, não existem esses documentos. Durante a ditadura militar, a Graciela teve que esconder o arquivo dela, então o arquivo dela sobreviveu à ditadura, e todas as atas e documentos em que apareciam os nomes das pessoas, ela teve que destruir, com de que esses documentos denunciassem, né, entregassem essas pessoas. Então ela teve um cuidado enorme, assim, o arquivo enorme com os companheiros, assim, de trabalho, né, com as pessoas de luta também. Então, assim, eu acho que, enfim, a gente chama de, porque a gente não queria mostrar o arquivo inteiro, mas é como se a gente remexesse nessa memória, né, e trouxesse para o presente o que Tucumanage significa hoje. Então, por exemplo, um texto do Brian Holmes, que ele coloca a experiência de Tucumanage como
fundamental para entender como os movimentos sociais se articulam hoje, né? Em termos de política, de alianças com outros movimentos, né? Todos esses elementos que são fundamentais hoje nos movimentos sociais, eles estão presentes em Tucumanage, né? Então, enfim, foi um trabalho de muito aprendizado. E, bom, eu tenho alguns exemplares aqui em casa também, posso combinar, assim, mas eu não tenho muitos para enviar, assim. O que a gente faz é conseguir os exemplares e vender. Mas depois, quem tiver interesse, eu posso tentar enviar aqui. Legal Mas o demais, livro... André. outra coisa, peraí, desculpa, eu vou passar esse endereço, eu acho que ele é muito útil também, porque é um outro projeto da Rede de Conceitualismos do Sul, em que enfim, Arquivos em Uso foi um projeto em que, enfim, a rede, ela escaneou arquivos de vários artistas que fazem parte da Rede de Conceitualismos, e eventos que, inclusive, estão em desinventário, eles estão disponíveis para consulta. Então, o arquivo da Graciela Carnevale e os documentos de Tucumanage estão, né, nesse site que eu passei. A gente tem um arquivo do Juan Carlos Romero, a gente tem um arquivo de revistas underground da última ditadura argentina, tem do Coletivo Ações de Arte do Chile, tem uma documentação enorme sobre práticas criativas do movimento de direitos humanos na Argentina, nos anos 80, principalmente das madres da Praça de Maio, Roberto Jacobi, enfim, é um site que a consulta é livre e vocês vão poder ter acesso a toda essa documentação, que em boa parte está nesse livro também. Muito legal. André, eu queria, agora para a próxima pergunta, chamar a presença aqui do Lucas Feres, que está nos bastidores aí nos acompanhando, para ele poder te perguntar diretamente. Lucas, chega mais. Beleza. Olá. André, eu queria te fazer uma pergunta no sentido de que você falasse um pouquinho mais sobre as complexidades desse maior interesse institucional pelas práticas artísticas ligadas ao questionamento e à intervenção política e urbana, considerando, né, tanto esse caminho, né, de muitas práticas artísticas interventivas, arte pública, que acontece desde a América Latina em contextos muito menos institucionais que a trajetória desses movimentos artísticos em outros países, como também pensando que todo o enquadramento institucional, né, e também todo o arquivamento, ao mesmo tempo que potencializa determinada viralidade das palavras, alguns vírus são mais disseminados, ao mesmo tempo que outros são incubados, né, em alguma medida. Então, essa era a pergunta que eu gostaria de colocar para te ouvir mais um pouquinho. Olha, é legal essa pergunta, mas eu acho que, assim, eu fico pensando um pouco das minhas experiências, né, pessoais nesse sentido. Por exemplo, quando a gente fez, deixa eu pegar aqui, quando a gente fez Perda la Forma Humana, boa parte dos artistas que a gente mostrou nessa sessão nunca tinham, enfim, trabalhado com instituições, eram artistas dos anos 80, assim, que deixaram de ser artistas depois dos anos 80. Então, o que a gente mostrou, muitos trabalhos que a gente mostrou, do Brasil, a gente mostrou 3x3, enfim, que a gente já estudou, o Viajou Sem Passaporte, coletivo de intervenções urbanas formada por alunos da Universidade de São Paulo que fizeram parte da Libelu, que tiveram conexão com o Taller de Investigações Teatrais, que era um grande coletivo formado por, enfim, militantes argentinos, enfim, histórias que não passaram pelas instituições, histórias que as instituições pouco conheciam, né? E eu acho, olha, Lucas, que eu acho que uma coisa que para mim foi também um grande aprendizado e uma valorização muito grande desse trabalho, a gente fez essa exposição,
2012, na Espanha, a gente lembra que em 2011 teve de ocupação nas praças, né, na Espanha. Né, a gente teve desde o Occupy Wall Street, aí o 15M na Espanha. E durante o período da forma humana, muitos dos militantes do 15M usaram a exposição, e eu acho que tem essa coisa do uso, usaram a exposição como um local de encontro e discussão. Então, muitas das coisas que a gente mostrou na exposição, eles meio que se apropriaram politicamente e reutilizaram isso nas suas práticas. Então, por exemplo, a gente não tinha material sobre os escraches contra os torturadores, mas movimentos de afetados pela hipoteca, que ocorreu em Barcelona, inclusive a Ada Colau, né, que foi Barcelona, fez parte, né, do movimento, usava os escraches contra os despejos. Então, a polícia ia, por exemplo, fazer reintegração de posse, despejar as pessoas, desde dos locais de poder até a própria polícia, assim. Então, essas ferramentas, assim, e essas estratégias que a gente vê ricas, assim, pelos movimentos sociais e pelos artistas da América Latina. Institucionalmente, a gente, assim, hoje eu trabalho no museu, pensando que muito do que acontece recebendo por doação, e eu vejo a importância, muitas vezes, como uma forma de poder, com essa exposição, pela forma, junto com o trabalho que a gente fez do coletivo Ações de Arte, o CADA, viram coletivo pertencesse ao acervo do Reino de Sofia, por exemplo, no meu papel hoje no MASP, trabalhando como curador, né? A gente tem tentado, por exemplo, ampliar o acesso de trabalhos de artistas indígenas, de artistas negros também, porque a gente sabe que o MASP foi formado a partir de uma coleção de arte europeia, então tentar transformar os procedimentos ou o vocabulário que a gente usa para escrever as obras são tarefas que eu acho que são essenciais para uma instituição, né? Eu vejo também, claro, tipo de prática de intervenção, ela, de fato, conseguiu um espaço dentro de grandes exposições e de interesse curatorial muito grande, mas eu acho que tudo, eu sempre disse, tudo sempre precisa ser muito negociado, entendeu? O que você quer para uma exposição? Você quer simplesmente mostrar um trabalho, chamar um artista para fazer um trabalho comunitário e depois que esse trabalho, que a exposição acaba, esse trabalho acaba? Ou quer, a partir dessa experiência de laços que podem permanecer e eles podem ser efetivamente transformadores, né? Eu acho que um exemplo muito importante que a gente tem em São Paulo é justamente a Casa do Povo, né? A Casa do Povo trabalha no entorno, trabalha com a comunidade do Bom Retiro, uma comunidade formada por pessoas migrantes, por exemplo, né? Então, eu acho muito legal, por exemplo, que a Casa do Povo, durante a pandemia, se transformou em um lugar para distribuição de alimentos, até, por exemplo, doe o óleo da sua casa para fazer sabonete para as pessoas que moram na rua e precisam. Tudo bem, pode ser considerada aos olhos de algumas pessoas uma ação pequena. Não, eu não acho que é uma ação pequena, eu acho que é uma ação fundamental. E aí a gente se pergunta qual é o papel das instituições em momentos de crise, né? Também. De arte, né, se comportou durante uma pandemia. Não sei se chegaram a ver, mas nunca se vendeu tanta obra de arte como durante a pandemia, por exemplo. Pode ver galerias, enfim, colecionadores, assim, muita gente, um monte de obra nesse momento, né? Como se lucra, né? Em relação à crise. É uma questão extremamente complicada, né? Interessante você trazer isso, André, porque
também existiram várias ações solidárias, né, envolvendo artistas, grupos de fotografia, criando esse ambiente de venda coletiva para gerar renda para organizações ou pessoas que estão diretamente impactadas pela pandemia. Então, interessante, assim, que existe também esse lado do papel, né, de agrupamento, de vamos fazer uma coisa, o que está na nossa mão, como que a gente pode gerar alguma coisa para atender, né, dar algum tipo de resposta para essa urgência porque se a pandemia atingiu o mundo inteiro, atingiu muito mais as pessoas vulneráveis do que as outras, né, isso é forte. Aí a gente já está entrando para o momento final, né, eu queria chamar aqui os meus colegas que estão nos acompanhando aqui para a tela. O nosso querido Lucas Lago está com uma pergunta aí engatilhada, aí pedir então para o Hernani para colocar o pessoal para acompanhar, para aparecer, né, que eles já estão acompanhando desde o começo. E será que nosso querido Hernani, que está aqui dando uma força para a gente, consegue incluir aí o outro Lucas, por favor? Bom, enquanto as outras pessoas vão chegando, eu vou aproveitar para fazer a pergunta. Bom, André, no começo da sua fala, você mencionou um pouco da contribuição das práticas dos saberes anarquistas com determinados contextos ali de efervescência dessa relação da arte com as práticas políticas. E aí eu queria te perguntar como que você pensa essa relação hoje, assim, como você estava se referindo a um momento anterior, como você pensa a relação hoje entre as práticas artísticas e o anarquismo? É claro que muitas das coisas que você falou e dos exemplos que você foi citando, até as coisas mais recentes que aconteceram agora, poderiam ser lidos dentro de algumas dessas compreensões anarquistas, mas eu queria te perguntar mais especificamente, assim, a partir desse referencial. Você acredita que essas contribuições anarquistas ainda estabelecem uma relação profícua hoje com as práticas artísticas, as estratégias e esse contexto? Mais ou menos nesse sentido. Eu não tenho dúvidas disso. Eu acho que certas ideias do anarquismo, como o apoio mútuo, por exemplo, né, de como a gente constrói espaços de solidariedade, ou espaços autônomos, ou formas de internalismo das lutas políticas, assim, acho que são elementos fundamentais do anarquismo, seja de um século atrás, como hoje, entendeu? Eu acho que também pensar, por exemplo, foi legal fazer esse projeto aí, dessa exposição que a gente está fazendo agora, porque a cooperativa, né, o Just Seeds, eu não sei se vocês conhecem, é uma cooperativa de artistas estadunidenses, africanos também. Um dos espaços do pessoal do Just Seeds é o Interference Archive em Nova York, onde eles produzem aí, tem um arquivo enorme desde materiais aí de panfletos e publicações anarquistas, até mesmo posters que contribuem um pouco para a luta dos movimentos sociais, né? Então, essa experiência de solidariedade em relação aos movimentos, de contribuição às práticas artísticas, seja numa oficina, seja na produção de pôsteres, eu acho que também, acho que a Casa do, assim, citando novamente a Casa do Povo, eu acho que eles fazem isso com... Será que travou o áudio? Voltou? Voltou. Cortou na parte que estava começando a falar da Casa do Povo. Uma pena, né, que nosso jeito de encontrar
depende de uma infraestrutura de internet e que fica com essas oscilações. Tá conseguindo me ouvir, André? Mas, sim. Então, eu estava falando que, claro, que essas experiências de apoio mútuo, ou, enfim, de tomadas de decisão por consenso, né, eu acho que elas existem nas práticas hoje, mas eu acho que elas, como a gente fala práticas, elas precisam ser praticadas, né, também. Sim. Né, a gente precisa criar espaços de autonomia artística, né? Eu acho que isso é possível. Cara, eu acho que isso é possível, sim. E eu acho que isso é fundamental. Assim. Ficar esperando, sabe? Tipo, que é um antropólogo que eu, enfim, durante muitos anos a gente teve muito contato, tal, e acontecer, sabe? Tipo, as vezes de autonomia, como as dos zapatistas, de, por exemplo, de oficinas comunitárias, A internet não está colaborando muito, não. Bom, enquanto a internet estabiliza ali com o André, a gente torce para que seja em breve. Eu queria falar que acompanharam aqui com a gente também no bastidor dessa conversa a Inês Link, que é coordenadora do Urbanidades, a Lia Kruken, o Léo Bezerra, mas os três também estão com uma internet meio instável, então acabaram não entrando, né, aqui para o nosso momento final de compartilhamento. Mas aí, queria aproveitar para falar sobre o evento Urbanidades, convidar vocês para continuar com a gente aí ao longo da semana. O Urbanidades, ele vai até o dia 4 de dezembro. Ele é composto por uma programação online que reúne conversas, mesas, sessões temáticas, exposições, uma mostra de vídeo e palestras. Tá muito legal a programação. Então, convido que vocês entrem no Instagram do Urbanidades para ver a programação completa, ou então lá no site do evento. Nossos colegas Lucas, que estão aqui na tela, vão estar mediando algumas atividades, organizaram uma exposição lindíssima, junto com a Laura Benevides, que trata sobre várias das questões que a gente abordou hoje, né? Falar que o Urbanidades, ele foi pensado, né? A gente teve essa ideia de organizar o evento esse ano, mesmo que virtualmente, para discutir um pouco desses contextos sociais, políticos, os imaginários do urbano no cenário atual do Brasil e da América Latina, e especialmente frente a esse contexto pandêmico e das crises que estão atravessando, né, os nossos países latino-americanos, e estão também atravessando aí o mundo. Queria ver com o André como é que está aí a conexão, se estabilizou um pouquinho. Acho que tá. Acho que agora estabilizou. Maravilha. Então, André, estava contando para o pessoal que os outros colegas que estão nos acompanhando estão com a internet instável, então eles não puderam entrar aqui nesse momento final. Mas queria saber dos dois Lucas e de você também, se vocês querem colocar mais algum ponto, colocar mais alguma pergunta, para a gente já encaminhar aí para o encerramento. Se tiver tempo para mais uma pergunta, Marcelo, eu tinha uma complementação à questão anterior. Dá Pode tempo? Então, André, adorei o que você trouxe, né, a partir da minha provocação.
compartilho muito desse interesse pelo pensamento de uma história do tempo presente, e também sobre esses aspectos da memória pública, né, de como tornar a memória pública. E aí eu fico pensando que tem um grande interesse institucional, principalmente dessas instituições norte-americanas e europeias, por esses arquivos, né, relacionados especialmente a essa produção no período das ditaduras latino-americanas. E eu fico pensando como daqui, né, desde a América Latina, a gente pode ampliar nosso contato, né, coletivamente com esses arquivos, porque me parece que a viralidade deles pode reagir diferente às imunidades de cada território, né? Eu acho que o significado deles com certeza é atravessado, né, pelo lugar em que ele é exibido, pelas instituições que mediam isso e pelo público que predominantemente acessa, né? Não que não tenham iniciativas aqui, mas acho que isso é um ponto interessante para a gente refletir. Se parar para pensar que os arquivos que a gente tem aqui, eles foram para se interessaram, né? O arquivo de arte latino-americana acabou sendo vendido. Acho que um exemplo recente, que inclusive é público, isso eu posso falar, foi com o caso da Rede Conceitualismos do Sul, né? Que o arquivo do Juan Carlos Homero permanecesse na Argentina, mas questões familiares e com a galeria que representa o espólio, vendido para um colecionador estadunidense, né? Para um colecionador, né? Então, claro, existe sempre essa preocupação de não deixar só na mão dos colecionadores, mas saber como isso circula. Cara, isso aí, assim, depende muito de interesse, depende de um investimento, e eu acho que depende de um diálogo, ir embora, não privatize essa memória, né? Falando aqui no Brasil, isso, cara, eu acho que são que foram vendidas aos colecionadores, ou até mesmo um certo é fundamental. Eu posso falar de interesse em doar para as instituições os seus respectivos arquivos. Uma coisa que a gente tem feito é sempre organizar com eles uma política de arquivos possíveis, do tipo conversar com um advogado, conversar com a própria instituição, saber como quem vai ter esse acesso a esses arquivos, que é do interesse de muitos artistas que esses arquivos se tornem públicos. Mas muitas vezes, quando eles falecem, a coisa muda, né? Então, assim, realmente, cara, eu não consigo nem te dar uma resposta pronta, porque ele envolve tantas instâncias, sabe, de negociação entre artista, rede, entre artista, questões jurídicas e legais, vai ser comodato, não vai ser para o resto da vida, vai ter que fazer uma exposição, arquivo, né? Então, eu acho que, realmente, é preciso bastante cuidado, né? Olha, recentemente, com a Trisha Brown, né, quando eu fiz a exposição aí para o MASP, cara, foi uma exposição que eu aprendi muito, 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 muito. Muito legal quando a gente faz um projeto e a gente aprende, sabe? Uma curadoria, com todas as dificuldades que a gente teve, de o MASP ter que ficar fechado 7 meses, inaugurado em março, foi inaugurada só agora e acabou já, assim, ao invés de ficar 3 meses, não por conta do Covid. Mas, enfim, um trabalho que eu fiquei muito feliz de saber que, por exemplo, a Trisha Brown, estou dando um exemplo. O MoMA tinha feito uma exposição sobre o Judson Dance Theater, que foi o coletivo de artistas e dançarinos que a Trisha Brown fez parte, e o MoMA adquiriu vários vídeos
para a sua coleção. Sei que, por exemplo, boa parte dos arquivos de anotações pessoais da Trish, fotografias, enfim, manuscritos, foi doado para uma instituição pesquisa, né? Então, eu acho que, enfim, eu gosto de estar nessas ativas, né? De se doar arquivos e que continuem públicos, né? Eu dou sempre um exemplo do Grand Theory, que é um coletivo que foi formado durante a crise da AIDS nos Estados Unidos durante os anos 80. Aquela imagem que todo mundo conhece, que é um triângulo rosa, assim, escrito silêncio, a imagem do Grand Theory é pública. Então, embora os arquivos do Grand Theory estejam na Biblioteca de Nova York, o uso daquela imagem é uma coisa que eu, às vezes, costumo conversar muito com curadores, pesquisadores e artistas aqui em São Paulo, mensagem pública do seu trabalho, né? Tipo, tá, você quer crédito para o seu trabalho, mas é como você vai circular esse seu trabalho, né? E eu acho que, para mim, o artista, o coletivo, toma livre a circulação do seu trabalho. O Poro tinha muito isso, né, Marcelo? Embora a gente olhasse para o trabalho do Poro e soubesse, do Poro, a circulação livre que vocês dão para o trabalho mais político e fundamental, assim, como uso, né? Então, acho que é uma coisa que, para mim, é muito, muito importante nesse sentido, né? Como a gente gera os próprios arquivos e como esses arquivos, como eles circulam livremente, né? Eu acho que eu tento circular meus textos, se não tem questões de copyright que envolvem terceiros, de circular livremente as coisas, porque eu acho que, sabe? E às vezes as pessoas falam assim, não, mas você não tem medo? Eu falo, tá, medo de quê? Das pessoas se apropriarem, mas você quer que as pessoas se apropriem, elas se utilizem daquilo, né? E eu acho que as pessoas sempre tinham muito respeito, assim, por exemplo, de me escrever e falar, olha, posso usar o seu texto, coisa, ou olha, estou escrevendo esse trabalho, você pode ler, eu trocar essa ideia, entendeu? E eu acho que na pesquisa acadêmica que a gente faz, assim, ter esse compromisso, pelo menos, eu acho que é muito, muito importante, né? É interessante, né, André, assim, pensar que quando você propicia, né, a circulação livre do trabalho, esse trabalho ele chega em lugares que você nunca ia imaginar, né? Então, claro. Isso é uma potência, assim, em termos de ativação, de ideias, de redes, de afetos, de conexões, que é muito legal, né? É muito interessante. E adorei que você trouxe esse momento aí agora, assim, conecta muito com a conversa que a gente estava tendo, né, sobre a coisa da circulação dos livros, né, ou mesmo os sites que você trouxe como referência, onde tem grandes acervos disponíveis para consulta, são questões maravilhosas, e aí depois a gente vai fazer um seminário aí sobre acervos, memória. Memória já faz parte do Urbanidades, aí um dos eixos tem a ver com isso, mas a questão de acervo, direito à memória, de acesso à memória, preservação dessas memórias, onde é que isso está, isso é uma questão muito, muito poderosa, assim, complexa, e acho que isso merece, assim, uma discussão mais aprofundada. Pelo avançar da hora, eu queria convidar o André para fazer uma palavra de fechamento, já deixando aqui um super obrigado e um agradecimento enorme do nosso grupo todo, quem está aparecendo aqui na tela, mas quem não está, quem estava no bastidor, quem preparou as perguntas que a gente trouxe, teve gente que estava querendo demais estar aqui, mas aí hoje teve um compromisso e não pôde estar, mas com certeza está acompanhando a pesquisa, a trajetória do André. Tem mais um link aí para colocar na tela, se o Fernando puder colocar para a gente. Enquanto isso, André, te convido para fazer as palavras finais.
Bom, primeiro eu deixei o link desse livro, né, O Esperar Não é Saber, que está disponível também, e eu tenho as cópias, enfim, físicas, tá? Você pode baixar o PDF para, enfim, para ter, imprimir, consultar. Inclusive, agradecer ao Marcelo, porque disponibiliza um espaço para eu poder colocar o meu livro, né, na Rede Zero, assim, muito importante, e poder usar esse espaço. Olha, faz tanto tempo que eu não falava dessas coisas, que, assim, é muito legal poder compartilhar trajetórias, assim, e a forma de conseguir, enfim, participar do convite de vocês. Também convidá-los, enfim, a gente convidar vocês também para acompanhar algumas outras atividades aí que eu tenho desenvolvido, né, com o MASP, com a curadoria, enfim, por conta também do Covid, muitos dos nossos programas públicos, eu coordeno a equipe de mediação em programas públicos do museu, então a gente também teve que repensar algumas das nossas atividades e, enfim, a gente tem as atividades no museu, no Instagram do MASP, desde um programa que a gente já realiza há muitos anos, que é um programa semanal em que a gente discute obras da coleção, e eu acho que os olhares que a gente tem trazido para essa coleção, sempre com questões não só estéticas ou visuais ou históricas da obra, mas também questões sociais desse acervo, eu acho que vale a pena um pouco ressaltar. Eu, há muito tempo, sou encarregado de fazer os seminários do museu, o que também é uma oportunidade muito grande de poder também aprender com vários pesquisadores, curadores, revistas, né? A gente, enfim, no meu trabalho tenho muita coisa da minha pesquisa para o museu, o que eu acho que foi muito importante nos últimos anos, pesquisa curatorial, mesmo discussão com outras comunidades, né? Mesmo as experiências com oficinas que a gente tem feito no museu. Infelizmente, a gente não fez oficinas por conta da pandemia, mas também sempre a experiência de poder trabalhar com coletivos no entorno, né? Ou dentro e fora do museu. Às vezes eu brinco, eu falo que quando eu comecei a trabalhar no museu em 2016, e eu brincava com as pessoas, eu falava, um dos meus interesses é daqui, eu posso ficar olhando para baixo, ver como as pessoas ocupam o vão e poder refletir sobre isso. Então, mais uma vez, os movimentos sociais ocupando o vão, assim. Então, é uma coisa que para mim sempre foi muito importante, ter esse olhar para fora também, para o vão do MASP e tal. E queria dizer que acho que a última coisa que eu queria apenas avisar para vocês, quem tiver interesse, é que em 2018 eu comecei, enfim, o MASP, enfim, começou uma colaboração de longo prazo com a After All. After All é um centro de pesquisa em artes da Universidade da St. Martin, em Londres, e After All edita semestralmente uma revista de arte contemporânea e tem uma coleção de livros sobre histórias das exposições que são muito importantes, né? E a gente tem feito, desde 2018, uma série de seminários chamada Arte e Descolonização, é um projeto bastante aí também de longo prazo para pensar um pouco experiências curatoriais embasadas na ideia de descolonizar o pensamento crítico, os museus, repensar as coleções também. Então, acho que é um trabalho que tem não só uma importância no campo cultural, mas também acho que uma importância política também. Então, After All também, a gente tem trabalhado nessa parceria, que continua no ano que vem com mais um seminário, e a gente vai produzir uma antologia de textos, porque os seminários que eu tenho feito, eles produzem essas antologias, né, de textos baseadas no seminário, e também tradução de textos de referência. E a gente está agora com um projeto que chama Art School, que é enfim, se vocês entrarem na página afterall.org, tem um link para o Art School, que é convidar um pesquisador ou um curador para discutir um trabalho artístico que tem a ver com trocas, com diálogo, com troca de conhecimento, com educação. E a gente quer, por exemplo, que seja discutido
nesse projeto e seja ampliado discussões, por exemplo, do trabalho de artistas indígenas do Brasil, que eu acho que é uma coisa também que a gente tem prestado muita atenção para essa plataforma. E em janeiro eu acabei de reeditar um livro que a After All lançou em 2007, que é esse aqui, chamado Art and Social Change, que foi, enfim, esse livro saiu em 2007, ele foi editado por um dos diretores da After All, que é o Charles Ash, e aí eu reeditei esse livro com o Charles e com o Will, acrescentei novos textos, né, porque esse livro ele foi, enfim, lançado em 2007, então colocamos outros textos produzidos de 2017 até 2007, perdão, de 2007 até 2018, repensamos um pouco alguns textos dessa antologia, e aí o MASP vai publicar a versão de Art Social Change com o nome Arte e Ativismo. Esse livro vai ser publicado em janeiro do ano que vem, que também é mais um trabalho que eu acho que se conecta com o que eu tenho pesquisado, e também fico super feliz de ter feito essa antologia, e mais feliz ainda de poder trazer o tema da minha pesquisa para o meu trabalho, enfim, no museu, assim, um trabalho institucional. Então, ter essa abertura, essa possibilidade, eu acho que é muito, muito valiosa também. Então, em breve, esse livro vai estar circulando por aqui, e aí eu aviso vocês quando estiver disponível. Maravilha, André, brigadíssimo aí por todas as referências, por compartilhar, né, sua história, sua trajetória com a gente, esse monte de reflexão super forte, né, que você trouxe. Lembrando aí a quem está assistindo que a gente vai deixar os links, né, que foram citados aqui na descrição do vídeo, para facilitar aí o acesso. E acho que para encerrar aqui agradecer mesmo a todo mundo aí, inicialmente ao André, né, por aceitar estar aqui com a gente, fazer essa conversa, passar esse tempo aqui dialogando, mas agradecer a todo mundo aí da produção do Urbanidades, que está alguns meses trabalhando para esse evento existir, para conceber, né, o conceito todo, a grade toda de programação, nossos amigos aqui da equipe técnica de produção, estão dando uma super força. E é isso, pessoal. Obrigadíssimo aí pela atenção de todo mundo, participação, e vamos em frente. Valeu. Obrigado. E, bom, muito obrigado de novo pelo convite, pela conversa. Até a próxima. Espero poder acompanhar também as outras discussões do encontro, e a gente vai se falando. Qualquer coisa. Bom, vocês têm meu contato, a gente se fala. Deixei o link do Arte e Descolonização, porque, inclusive, é uma publicação online, pode baixar vários dos textos. A gente tem 9 textos publicados, que podem ser baixados no site aqui do MASP. Mais uma outra forma de poder circular livremente esse debate. Maravilha. Então tá certo, pessoal. Muito obrigado e até mais. Obrigado. Até. Tchau.